será rara em nosso universo? Ou o espaço seria um zoo galáctico fervilhante de criaturas? Todos pensam no alienígena pequenininho, verde, com grande nariz pequeno. Bem, pode ser, mas eu não acredito. Em planetas longínquos, a vida pode se resumir em micróbios estranhos ou monstros de ficção científica, como arraias galácticas. Em outros, pode haver organismos cibernéticos, híbridos de biologia e máquinas. Uma forma de imaginar como seria um alienígena é tentar pensar nas possibilidades de nosso futuro. Talvez sejamos um dia máquinas humanoides. Eu sinto que já sou um híbrido de máquina e humano. Veja, tenho este laptop que carrego onde for, e é o terceiro hemisfério do meu cérebro. Até meu corpo está mudando, ganhando formas de usuário de laptop. Sou um Homo laptoptopus. Talvez o universo esteja cheio de vida, mas ainda não temos provas. Então temos que procurar. Quando se trata de caçar alienígenas, o cientista e musicista David Grinspoon usa uma batida diferente. Sempre penso na vida extraterrestre. E se eles teriam música ou coisa parecida? A música é fundamentalmente ondas e ritmos. E isso é a natureza de nosso universo. Há certa musicalidade no fato de que há vibrações, ondas, ritmos e ainda tons modulados. Então imagino, essa é a minha fantasia. Alguma analogia com a música projetada no futuro quando misturaremos nossa cultura com a cultura alienígena. Acho que há muitas nuances de astrobiologia se falarmos com cientistas, mas há um consenso geral no objetivo. Queremos encontrar vida no universo, mas enquanto isso, vamos aprendendo um bocado sobre a vida na Terra. No campo da astrobiologia, uma meta fundamental na busca de vida no universo é saber primeiro como a vida evoluiu aqui na Terra. Um dos grandes mistérios da astrobiologia é como a vida se iniciou na Terra. Se entendermos isso, então nós entenderemos como ela começaria em outro planeta. A Terra orbita no que se chama de zona habitável, uma região no espaço cujas condições são favoráveis a formas de vida como as que temos em nosso planeta. Estando na distância ideal do Sol, nossos mares não se evaporam. Nosso clima não é quente demais, nem frio demais. E temos oxigênio na atmosfera, por isso podemos respirar. A Terra é um paraíso para todos os tipos de vida, desde organismos unicelulares, como as bactérias, até grandes mamíferos multicelulares, incluindo o homem. Acredita-se que toda a vida da Terra descende de um único microancestral, formado há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Mas permanece um mistério como esse micróbio ganhou vida. Uma forma de pesquisar é procurar em antigas rochas, onde os micróbios deixaram traços de sua existência. A geologia é a ferramenta perfeita para entender a origem e a evolução da vida na Terra, pois seu registro histórico está inteiramente gravado nas rochas que vemos por aqui. A geóloga Abigail L. Wood, em busca das origens da Terra, não precisou sair do próprio país em que mora. A região de Pilbara, no oeste da Austrália, tem algumas das pedras mais antigas do mundo, de quase 3,5 bilhões de anos. Pilbara contém rochas da era Arqueana, que sobreviveram até hoje na Terra.
Contém vários fragmentos que guardam possíveis indícios de vida. A Terra apareceu há coisa de 4,6 bilhões de anos. Mas a maior parte da superfície original foi apagada por tectonismos e erosões. A crosta muito espessa de Pilbara, porém, resistiu aos processos geológicos destrutivos. Pilbara não foi afetada pela tectônica de placas. As características originais estão prontas para nós examinarmos. Há rochas sedimentares da mesma idade, quase 3 bilhões e meio de anos, na África do Sul. Até o momento, em Pilbara, temos um registro maior de fósseis. Abigail passou mais de 3 anos pesquisando as formações rochosas de Pilbara e examinando certas estruturas chamadas extrematólitos, fósseis formados por organismos vivos há 3,5 bilhões de anos. Percebi que estava olhando para os remanescentes de um velho recife, um recife microbiano. Não é de coral como os que conhecemos agora, e sim de estruturas estromatólitas formadas por micro-organismos. Estromatólitos são estruturas rochosas do fundo do mar, onde camadas de sedimentos assumem formatos de cones, domos e outros, após muito tempo, com a ajuda de pequenos organismos. O estromatólito não é vivo, mas uma estrutura feita por organismos. Quando encontramos um em fósseis, é como achar as pegadas de micro-organismos muito antigos. Mas os micróbios quase nunca estão preservados como fósseis dentro dos estromatólitos. Por isso, é extremamente difícil saber se um estromatólito poderia ser uma prova de vida. Mas, neste caso, Abigail descobriu que os estromatólitos de Pilbara são realmente biológicos. Ela talvez tenha encontrado a mais antiga prova de vida em nosso planeta. Os estromatólitos são a mais velha e convincente prova da vida na Terra. Isto aqui é o antigo leito do mar. Essas incríveis estruturas cônicas nada têm a ver com as formas onduladas que geralmente encontramos no fundo do mar, onde não há biologia. Estes são os estromatólitos. Estruturas sedimentares formadas por micro-organismos que viveram entre o sedimento e o oceano. Abigail usou técnicas geológicas para interpretar o ambiente em que os micro-organismos fossilizados viveram há 3 bilhões e meio de anos. O que sabemos é que, para se formar o estromatólito, temos um cenário bastante parecido com esta formação rochosa costeira. Sabemos que eles só existem em águas rasas e não aparecem em águas profundas, como as que abundavam nessa época. Esse ecossistema fossilizado oferece-nos um vislumbre do passado e do que talvez sejam os restos dos ancestrais do homem. Com a evolução da astrobiologia e novas técnicas para interpretar indícios da vida, podemos dizer que a vida deve ter chegado à Terra pelo menos há 3,4 bilhões de anos. Mas poderia ter existido vida antes disso na Terra? O mais antigo indício de vida não é indício da vida mais antiga. Não temos registro geológico dos primeiros 500 milhões de anos da história. Há uma grande lacuna aí. O que não está registrado no fóssil é como a vida se formou pela primeira vez. Nós, humanos, somos filhos da poeira de estrelas. Há 4,6 bilhões de anos, fragmentos estelares criaram grandes nuvens de gás em nosso sistema solar. Essas nuvens gasosas formaram partículas que iam se aglomerando e acabaram formando grandes blocos de rocha e gelo chamados asteroides e cometas.
Durante milhões de anos, esses corpos colidiram e se aglutinaram para formar planetas, inclusive a Terra. Nessa época de bombardeamentos, a Terra era um mundo quente, tóxico e aquático. Mas, no meio desse período, a vida pode ter se formado debaixo da água, em respiros hidrotérmicos formados perto dos vulcões. Ali, partículas da atmosfera e energia podem ter formado aminoácidos, elementos essenciais da vida. Uma das hipóteses populares é que a vida nasceu em respiros hidrotérmicos devido às condições presentes. O ambiente era aquático e profundo, oferecendo proteção contra impactos. As águas rasas ainda seriam hostis no período de fortes bombardeamentos. Mas a pergunta-chave da astrobiologia é como se deu a centelha que fez a matéria inerte se transformar em matéria viva. Chris McKay é um gigante no campo da astrobiologia. Esse cientista da NASA passou mais de 25 anos tentando decifrar a origem da vida na Terra e no próprio universo. Há muitas teorias de que tudo o que é necessário para a vida foi criado aqui na Terra. Assim, o material orgânico que originou a vida seria produzido sob descargas de raios na Terra. Outra teoria é que o material que originou a vida foi criado na Terra, mas viajando. Cometas, por exemplo, seriam uma fonte deles. Meteoritos de Marte e asteroides cadentes também teriam sido fontes. A matéria em si foi importada, mas a vida cresceu aqui. Mas outra teoria sugere que não só a matéria chegou aqui, mas a própria vida pode ter vindo do espaço. Não sabemos qual alternativa é a verdadeira. Toda a vida da Terra é construída com blocos essenciais que incluem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e mais 2 dúzias de ingredientes. Mas o que é realmente fundamental parece ser água e carbono. O modelo biológico de água e carbono é o melhor que conhecemos, parece o melhor meio para haver vida. Os cientistas acreditam que a melhor chance de encontrar vida extraterrestre é procurar traços de carbono e água nos planetas de nosso sistema solar. Mercúrio e Vênus estão próximos demais do Sol para ter água ou atmosferas semelhantes à nossa. Mas e Marte, o 4º planeta do Sol? Estudar o mais antigo indício da vida na Terra é relevante na busca de vida em Marte. Temos indícios de que no passado Marte teria sido mais hospitaleiro, úmido, quente e tinha atmosfera. Hoje, Marte parece um deserto de pó vermelho. A atmosfera é tão rarefeita que a água congelaria e evaporaria ao mesmo tempo na superfície. Mas a topografia revela calotas polares de gelo, bem como canais e vulcões, incluindo o Monte Olimpo, o maior do sistema solar. Será que ainda há água sob a superfície marciana, onde a temperatura é mais alta? Universo, astrobiologia. Os cientistas acreditam que a melhor chance de encontrar vida além da Terra está em um de nossos vizinhos do sistema solar. Marte, o 4º planeta do Sol, pode ter água sob a superfície. Um bom sinal de vida. Sistemas hidrotérmicos podem existir em Marte, porque vemos grandes vulcões. Sabemos que ainda existe água sob a superfície de Marte. Essa fonte de calor e água tem todos os ingredientes necessários para uma feliz vida microbiana. Para melhor entender a geologia de Marte, o astrobiólogo Adrian Brown anda investigando os pontos quentes da Terra, especialmente no Parque Vulcânico Lassen, no norte da Califórnia.
A razão de eu escolher o Parque Vulcânico Lassen são os pontos hidrotérmicos, onde encontramos minerais que não se formam em nenhum outro lugar, só aqui. São minerais ricos em sulfato que existem nas vertentes das colinas e que acreditamos serem análogas às de Marte. O fato de estarem ainda ativos significa que podemos ter uma ideia de como são amigos da vida. Essas fontes hidrotérmicas são formadas perto de vulcões. No fundo da Terra, o calor das câmaras de magma empurra a água quente e minerais nela dissolvidos através de fendas e fissuras da Terra. E tudo isso irrompe com força na superfície. A fonte fica cercada de um tesouro de minerais perfeito e adequado para um banquete microbiano. A fonte hidrotérmica que está atrás de mim seria o lugar perfeito para aterrissar em Marte. Esse ponto seria perfeito para a existência de vida, perfeito talvez até para formar as origens da vida. Esta área onde a água foi forçada para cima, carregando um manancial de energia mineral para a superfície, espalha-se em toda a volta da fonte e alimenta os micróbios, fornecendo-lhes a energia da vida. Para Chris, se Marte ainda é vulcanicamente ativo, áreas hidrotérmicas como esta também existirão. Podem ser pontos onde se originou a vida ou ainda existe, mas abaixo da superfície. Marte é o planeta vermelho que vemos ao telescópio. Mas sob a fina camada de poeira, existe uma quantidade de minerais ricos em sulfato que muitos cientistas acreditam terem sido formados hidrotermicamente, e vemos minerais semelhantes nas pedras dos montes que nos cercam aqui em Lassen. Em 2006, a sonda da NASA de reconhecimento de Marte chegou ao planeta vermelho. É equipada com um espectrômetro compacto de reconhecimento por imagem, mais conhecido por CRISM, que de certo vai revolucionar nossa visão de Marte. Com luz visível e infravermelha, o instrumento está procurando indícios de água nos vales marineiros, um imenso sistema de cânions aberto na superfície pelo vulcão Monte Olimpo. Essa área pode conter depósitos hidrotérmicos. Marte está inativo no momento, mas em sua fase ativa, talvez as águas hidrotérmicas tenham surgido perto dos enormes vulcões que vemos neste planeta hoje. E Marte pode efetivamente ter formado sistemas hidrotérmicos ativos, tais como estes, e construído uma rica camada de minerais de sulfato em seu subsolo. O Marte antigo era muito mais habitável que o de hoje. Ele esfriou, está gelado e seco demais para sustentar vida. Então, se houve vida em Marte, provavelmente já não está na superfície, deve ter migrado para baixo em busca de um ambiente mais favorável no subsolo. A cientista pesquisadora Jennifer Heldman também procura vida em Marte pela compreensão de como organismos microscópicos sobrevivem em condições extremas na Terra. Mas em vez de investigar pontos quentes do planeta, ela procura a vida nos pontos mais frios. No momento, no Parque Vulcânico Lassen, estamos diante de depósitos de neve e quisemos examiná-los porque existem algas vivendo aí. No final da primavera, no começo do verão, vemos a neve salpicada de listras vermelhas, como estas. São as algas. Há vida nesses depósitos de neve. Então, quero estudar as condições físicas em que a alga gosta de viver. Aplicando isso aos depósitos de neve em Marte, veremos se lá existem as mesmas condições. A sonda global de Marte descobriu recentemente canais marcianos que podem ser restos de depósitos de neve. Nossa ideia é estudar esse fenômeno. Essas banquisas de neve podem derreter, gerar água e potencialmente prover ambientes propícios para a vida.
Para melhor compreender as banquisas de Marte, Jennifer está conduzindo experiências no Parque Vulcânico Lassen. Este é o dispositivo para medir a temperatura e a luz da banquisa. Usamos esse instrumento para entender as condições físicas da banquisa, que é capaz de dar vida às algas. No inverno, isto fica totalmente coberto de neve, soterrado. Por isso, temos sensores no poste, sensores de umidade aqui e aqui também. E os pequenos são sensores de temperatura. Aquele lá de cima é um sensor de luz, que mede a radiação solar. Aqui embaixo, neste balde, instalamos um pluviômetro para medir a água que escorre e cai nessa vasilha. A alga que nós encontramos aqui vive bem neste ambiente hostil. Está muito feliz a 0 grau, está muito feliz com pouca luz e está muito feliz com as condições pouco nutrientes da neve. Se entendermos as condições que sustentam a vida aqui nesta neve de Lassen, então talvez entendamos as banquisas de Marte. E se houver as mesmas condições em Marte, temos de nos perguntar se as banquisas daqui são habitáveis, as de Marte seriam também? Além dos conhecidos canais de Marte, 2 imensas regiões polares também podem abrigar alguma vida em Marte. Em 4 de agosto de 2007, a NASA lançou a nave de pouso Fênix. Quando ela chegar ao planeta vermelho, no início de junho, irá sondar os polos gelados. A bordo da nave, braços robóticos e pás começarão a escavar as camadas de gelo em busca de compostos orgânicos, os chamados tijolinhos da vida. Eles vão pousar nos polos de Marte, cavar o gelo mais antigo e trazer organismos que estão mortos, encapsulados por radiação. Mas talvez estudando sua bioquímica, remendar ou corrigir alguns e ressuscitá-los. Mas, mesmo que haja água em Marte, poderia ela sustentar a vida de animais maiores? Universo, astrobiologia. Em sua busca de vida no sistema solar, os cientistas focalizam a presença de água e carbono. São os ingredientes essenciais da vida na Terra. Mas haveria outros indicadores? Alguns acreditam que a tectônica de placa é necessária para promover a biodiversidade e agir como defesa contra a extinção em massa. Na Terra, a elevação de placas criou os continentes. Sem massas de terra, o planeta permaneceria aquático e muitas espécies, incluindo a humana, de certo não evoluiriam. Por que a tectônica de placa existe no mundo e não em outros planetas, como Marte? Bom, Marte é menor que a Terra. Seu interior esfriou mais depressa e antes que a tectônica de placa pudesse surgir em Marte. Felizmente, nós temos tectônica de placa na Terra e ela é nosso grande sistema reciclável. Recicla materiais, a atmosfera e o subsolo. Marte nunca teve isso. A tectônica de placa mantém moderada a temperatura da Terra, reciclando os elementos para uniformizar o volume de dióxido de carbono da atmosfera. Sem a tectônica de placa, Marte não tinha resistência da Terra. Desenvolveu condições habitáveis e talvez até vida multicelular, mas depois pereceu sem a flexibilidade que a tectônica de placa dá à Terra. A tectônica de placa talvez seja indicador de vida na Terra. Mas os indícios sugerem que talvez exista outro tipo de vida em uma lua que pertence ao Senhor dos Anéis. Em 2004, a missão Cassini da NASA fez levantamentos em torno do imenso planeta de gases que é Saturno. Um ano depois, a nave largou a sonda Huygens na superfície da maior lua de Saturno, a Titã.
As imagens revelaram que Titã possuía características semelhantes às da Terra, como ciclos climáticos e vulcanismo. A lua Titã de Saturno é um lugar complicado com chuvas, rios, estações e meteorologia complexa e uma química interessante. Claro, não serve para nossa vida, mas há fluxos de energia e compostos inorgânicos. Talvez abrigue outro tipo de vida. As imagens de radar revelaram a presença de lagos líquidos em Titã. Embora sejam uma combinação de etano e metano, talvez sejam reminiscências de como era a Terra há 4 bilhões de anos. Titã, a lua de Saturno, é um lugar frio, literalmente. Tão frio que não existe água, só gelo. E ele é duro como rocha, mas há outros líquidos, o metano e o etano liquefeitos. Então talvez haja vida, talvez a vida não exija água e possa se desenvolver em outros líquidos, como o metano. A temperatura de Titã é de 180 graus abaixo de zero, mas tem atmosfera rica em nitrogênio, que produz hidrocarbonos que podem permanecer líquidos nessa temperatura. Então é possível que Titã seja o lar de um novo tipo dos chamados extremófilos, organismos que vivem em condições extremas. No caso de Titã, talvez sejam psicrófilos, isto é, bactérias que proliferam em temperaturas frígidas e usam metano para produzir energia. Chris McKay observou psicrófilos em lagos congelados da Antártica. Alguns organismos vivem no fundo dessas águas, onde sua atividade biológica criou uma zona desprovida de oxigênio e rica em moléculas orgânicas, como o metano. Um ponto interessante de ecossistemas na Antártica são os lagos congelados, cuja capa é resistente e chega a 3 metros de gelo. Sob essa capa temos água. Havendo H2O, não admira que haja algas e bactérias vivendo nessa água. Tal como na Antártica, os lagos de Titã talvez contenham extremófilos que sabem como viver no metano. E Titã talvez não seja a única lua passível de abrigar vida. Em 2003, a sonda espacial Galileu tirou fotos da lua de Júpiter, chamada Europa. Os indícios examinados sugerem que existe água sob a crosta gelada. Os cientistas acreditam que Europa tem um oceano de 80 quilômetros de profundidade. Há sinais de atividade vulcânica. Portanto, a água extremamente gelada de Europa pode se aquecer de alguns graus no leito do oceano. Essa atividade vulcânica ajudaria a criar a química necessária para haver vida. Temos indícios bem convincentes de que abaixo da crosta gelada existe um oceano. Oceano é água e água é vida. Também há indícios de que há fontes de energia em Europa. Assim, todos os ingredientes necessários à vida estão lá. O gelo da superfície de Europa é incrivelmente espesso, cerca de 10 quilômetros de profundidade. Por enquanto, é pouco provável que uma nave nossa consiga perfurá-la para chegar ao oceano. Uma missão realística até a Europa seria pesquisar a superfície em busca de organismos que subiram à tona e foram depositados em algum ponto. Mesmo mortos, eles são biológicos e poderíamos estudá-los. Nosso sistema solar é cheio de pontos interessantes e não devemos descartar nenhum enquanto não os explorarmos, pois nem sabemos o que estamos buscando. Armados de alta tecnologia, os astrobiólogos ampliaram a busca de vida extraterrestre. A próxima fronteira inclui nada menos que a Via Láctea e vai além.
O universo astrobiologia. A astrobiologia vai empurrando os limites da ciência moderna. Agora, existem instrumentos sofisticados para localizar exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do sistema solar. Um exoplaneta precisa passar por muitos testes para ser considerado capaz de conter vida como a nossa. Mais importante, precisa estar em uma zona habitável, com uma estrela central, como o Sol, para conter água abundante. O Sol é perfeito. Não é quente demais e nem frio. Estamos nessa perfeita faixa para a vida poder evoluir. Em 2008, a NASA planeja lançar um telescópio espacial chamado Kepler, que vai procurar planetas parecidos com a Terra. Os instrumentos serão capazes de detectar exoplanetas, medindo as variações da luz da estrela, no momento em que o planeta passa entre ela e a espaçonave. Jeff Marcy é um dos peritos em planetas. Estimamos que haja cerca de 50 bilhões, talvez 60 bilhões de planetas semelhantes à Terra só na nossa Via Láctea. E lembrem, a Via Láctea é só uma de centenas de bilhões de galáxias parecidas com ela. Então, o número de planetas parecidos com a Terra no universo é praticamente incontável. Mas localizar exoplanetas é apenas o começo para um astrobiólogo. Nos próximos 20 anos, a NASA lançará o Descobridor de Planetas Terrenais. É uma série de telescópios ultrassensíveis capazes de reconhecer planetas com os gases corretos atmosféricos, como vapor de água, dióxido de carbono, metano e ozônio, todos necessários para sustentar vidas como a nossa. Com esse quadro, podemos captar a luz desse planeta e abrir seu espectro, azul, verde, amarelo, vermelho, até o infravermelho, e analisar essa luz para a composição química, talvez para a composição biológica daquele planeta. E talvez encontremos sinais de vida sob várias formas. Por exemplo, oxigênio. A fim de produzir vida como a nossa, o planeta, ou Lua, necessita de oxigênio. Há 3,4 bilhões de anos, a única vida em nosso planeta eram micro-organismos unicelulares. À medida que essa vida primitiva absorvia a energia do Sol, foi formado um pigmento verde chamado clorofila. Daí nasceu a fotossíntese, um processo químico que converte dióxido de carbono e água em energia com o descarte do oxigênio. Os organismos unicelulares evoluíram para a cianobactéria, uma das primeiras estruturas da Terra. A cianobactéria injetou vasta quantidade de oxigênio nos oceanos e no ar. Novas vidas emergiram, que se diversificaram e desenvolveram em grandes espécies multicelulares, até finalmente chegar ao homem. A Terra não teria oxigênio na atmosfera não fosse a vida vegetal. Com a fotossíntese gerando o oxigênio que, de outro modo, oxidaria a rocha e desapareceria. Assim, sem dúvida, o oxigênio é a marca da vida na Terra. Se a gente examinar outro planeta e detectar oxigênio na atmosfera, seria um sinal-chave. Não definitivo, mas bom elemento de discussão, de que esse planeta também produz vida fotossintética. No Centro Ames da NASA, a astroquímica Libby Baut está cultivando ecossistemas de oxigênio em uma grande estufa. Em todas elas? São grupos microbianos, complexas comunidades de micróbios muito encontráveis em superfícies de terra e sedimentos, em águas muito salinas e praias carbonáceas.
Esses grupos são ecossistemas conhecidos como os mais antigos da Terra. Bibaud quer saber se esses micróbios podem existir em outros planetas, produzindo oxigênio e permitindo que a vida evolua. Sabemos que, com a produção de oxigênio através da fotossíntese, esses ecossistemas microbianos, e em particular as cianobactérias, começaram a mudar nossa atmosfera. Queremos saber como foi a transição, como os micróbios se adaptaram, se espalharam e se diversificaram, criando nichos em nosso planeta. Será uma ajuda importante para decidir o que procurar em outros lugares, como Marte e outros corpos celestes. Se existe vida na Via Láctea ou em galáxias distantes, seria realmente parecida com a nossa? Neste planeta, qualquer vida contém DNA, uma longa cadeia de moléculas que contém a receita de cada ser vivo. É ele que permite à vida se duplicar e se ramificar, criando a chamada árvore da vida. Mas haveria alternativas? Talvez a vida em outro mundo tenha carbono e água como base, mas sem o DNA. Talvez use diferentes tipos de moléculas para guardar informações. A ideia é empolgante. Mas poderia existir vida que não exigisse DNA, carbono ou água? Talvez nosso planeta seja primitivo comparado aos demais. Pode haver planetas adaptados para uma vida muito mais avançada. Muitos dos nossos colegas pesquisadores procuram uma vida que eu chamo, de modo pouco simpático, de imbecil. Procuram micróbios, mas deve existir coisa maior. Alguns astrobiólogos querem contatos imediatos com algo maior que um micróbio. Eles procuram vida inteligente, talvez mais inteligente do que a nossa. Universo, astrobiologia. A busca da vida estende-se além da busca de simples bactérias. Em astrobiologia, uma respeitada equipe de cientistas busca fazer contato com algo muito maior. É claro que procuramos vida inteligente no espaço e mais. Eles têm de ser não só inteligentes, como tecnologicamente competentes. O Instituto de Busca de Inteligência Extraterrestre, mais conhecido como SETI, usa tecnologia avançada para escutar sinais transmitidos por civilizações alienígenas. A ideia é que, se os humanos precisam se comunicar, talvez as nações extraterrestres também queiram se comunicar. O que fazemos aqui é enviar e captar sinais, sejam ondas de rádio com nossas antenas, sejam flashes de raio lasers, talvez eles usem laser para enviar impulsos de luz em nossa direção. Não sou homem, sou micróbio. Sou também Seth Shostak, do Instituto SETI, cuja missão é entender a origem da vida no universo. Sou Molly Bentley. Bem-vindos ao programa. Lembramos que há mais na vida do que você vê no zoológico. No SETI, o astrônomo Seth Shostak mantém um programa de rádio transmitido por iPod. Onde conversamos com micróbios. Muitos coabitam com você. E você está ouvindo um micróbio. Seth transmite ao vivo notícias informativas ligadas à ciência para os terráqueos, bem como outras civilizações avançadas que consigam ouvi-lo. Cynthia Phillips, obrigado por vir. Gostamos muito de ondas de rádio e iniciamos um programa semanal que sempre transmitimos. Muita gente se interessa pelo SETI, porque o mundo se interessa por alienígenas, tal como se interessa por dinossauros. A curiosidade é grande. Então, aproveitamos esse interesse geral no que fazemos e damos informações sobre assuntos mais amplos de ciência e tecnologia. O SETI tem buscado sinais desde a década de 60, mas nenhum extraterrestre o chamou ainda.
Esse silêncio tem alimentado o ceticismo. Vamos encontrar muitos planetas com vida. Creio que a inteligência será mais rara. E não seria uma inteligência igual à nossa, a dos humanos. Isso será raro. Mas é claro que é só uma intuição. Eles não podem chegar aqui mais depressa que a luz. A física não permite isso. Quer dizer, nós vimos irradiando há 60 anos. Eles não podem chegar logo se vivem a 30 anos-luz da Terra. Bom, o número de planetas a 30 anos-luz é bem pequeno. Nosso universo tem mais de 12 bilhões de anos. O planeta Terra só apareceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Portanto, há planetas milhões ou bilhões de anos mais velhos que nós. Então, se houver vida além da Via Láctea, potencialmente será milhões ou bilhões de anos mais avançada do que a nossa. Espécies verdadeiramente inteligentes, se existirem, com certeza nos olhariam como nós olhamos para formigas ou bactérias, como exemplo primitivo de vida. Qualquer ser que conheçamos será muito mais avançado do que nós, pelo menos muito mais velho do que nós, porque tem civilização muito mais antiga que a nossa. Se houver civilizações inteligentes além da Terra, como seriam elas? Se houver inteligência no espaço, ela já saiu da inteligência biológica. Será uma inteligência de máquina. Uma inteligência pensante que representa 1 milhão de anos de evolução além de nós, que sabe como tudo se constrói, deve ser uma coisa assustadoramente inteligente. Não há uma razão lógica para não haver máquinas de outros mundos explorando o nosso planeta, vindo para nosso espaço. Talvez até tentando interagir conosco de algum modo. Quer encontremos bactérias, quer civilizações avançadas, qualquer que seja, a descoberta de vida revolucionará o modo de encararmos o universo e a nós mesmos. Até lá, continuará sendo um dos maiores mistérios sem solução de todos os tempos. Encontraremos um verdadeiro zoológico quando descobrirmos vida lá fora. Todo tipo de códigos, informações e moléculas sempre criando o fenômeno da vida. Quem trabalha nesse campo é meio doido, então teremos contato com doidos alienígenas. Mas vai ser divertido discutir equações, ou talvez contatemos ETs moderninhos ou boêmios. Sempre será engraçado. A você, que ainda não conhecemos, obrigado por falar comigo. Sou Seth Shostak, do Instituto SETI, onde sempre escutamos e de vez em quando transmitimos.